Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiro CV e novamente falando de histórias em quadrinhos. E vou falar de Guerras Secretas, ou no original, Secret Wars, e sim, vou falar bastante da edição brasileira, que é um marco aqui dos quadrinhos Heitor Abril, e Secret Wars é um marco da Marvel Comics, né? Um clássico dos anos 80, o maior crossover de todos os tempos. Hoje em dia é até moda falar mal dessa história, mas eu gosto muito e vou defender esse quadrinho, porque me marcou, é por pura nostalgia mesmo, né? Não é por argumentos racionais, mas vou tentar, né? E marcou meu início da vida de colecionador a partir da edição 8, vi a estreia do uniforme negro do Homem-Aranha, isso me deixou muito curioso, né? O personagem que eu só conhecia dos desenhos animados, então comecei a correr atrás de edições anteriores e pronto, virei colecionador. Então vamos lá. Antes de falar tentar deixar o gibi em pé aqui. Não, vou deitar aqui. Antes de falar sobre o quadrinho em si, eu preciso dar alguns recadinhos, né? Pedir para vocês compartilharem, curtirem, recomendarem e comentem. Aliás, tenho visto bastante comentários aqui no canal do YouTube, tenho gostado bastante. Até porque agora em 2026 eu vou ter com força total, tentando fazer um vídeo por semana. E tenho testado algumas fórmulas aqui e as pessoas têm me dado um feedback interessante. Eu tenho tentado falar tudo no improviso, e da última vez eu usei teleprompter, ficou bem esquisito, as pessoas têm comentado, né, olhando diretamente para a câmera e ao mesmo tempo o teleprompter. Então eu resolvi abandonar o teleprompter, mas eu separei aqui no celular por tópicos. Então, vocês comentem o que vocês preferem, eu acho que esse formato de tópicos acho que vai ser o suficiente. Vamos lá. Guerras Secretas, o Secret Wars, esse quadrinho clássico, né, que juntou todos os heróis da Marvel em 1974, lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro crossover de todos os seus personagens. Falei besteira, né? O primeiro encontro, né, crossover, sei lá, dos personagens foi esse aqui. Contest of Champions, de 1982. Ou, tradução, Torneio de Campeões. Inclusive é uma edição com essa capinha, que não é do João Roberta Jr., que autografou uma edição. Deixa eu me exibir aqui um pouco. É o primeiro encontro em larga escala, né? Existiam team-ups, né? Participações especiais, mas todos os personagens, numa mesma edição, foi torneio de campeões. Mas essa história não é tão comentada, até porque ela foi feita no improviso, sem muito planejamento. Não que Guerras Secretas também seja muito diferente disso. Mas isso aqui é um projeto para homenagem à Olimpíada de 1980, só que aí os Estados Unidos não participou, o projeto foi abandonado, foi retomado em 82 e serviu para apresentar os personagens internacionais da Marvel, inclusive criando alguns só para essa história, mas é uma história sem muito propósito. Junto todo mundo para disputar um torneio, ou viva ou morra, e os heróis, sem questionar, acabam participando, e depois quando eles voltam desse confronto, não repercute nas revistas de linha, né? Apesar de ter tido uma continuação, por conta de um resultado falha. Mas não vamos falar desse aqui, né? Esse aqui deixa para um outro vídeo se o pessoal pedir. Vamos falar de Guerras Secretas, né? Secret Wars, criado em 1984, publicado aqui em 86, adiantado na cronologia, mas eu preciso esclarecer uma coisa. A palavra-chave desse crossover, né, dessa minissérie, dessa maxi-série, como você preferir, é a palavra brinquedo. É um projeto feito para vender brinquedos. A Mattel havia perdido a licença de personagens da DC, de fazer brinquedos da DC, porque a Kenner chegou lá na DC com a proposta de criar a linha Superpowers. Aliás, uma linha de brinquedos inesquecíveis, né, para os colecionadores, baseada até naquela versão dos Super Amigos que tinha o Cyborg, Darkseid. E a Mattel perdeu a licença da Marvel e foi procurar sua maior concorrente nos quadrinhos, a Marvel Comics, e propôs um projeto similar, lançar uma linha de brinquedos com os maiores heróis e vilões da Marvel Comics, para concorrer diretamente. Ocorre, né, que os projetos, apesar de muito parecidos, tiveram algumas diferenças. A DC fez mini histórias em quadrinhos para encartar nos packs de brinquedos da linha Superpowers, que era baseado nas versões dos personagens do desenho animado dos Super Amigos. Apesar dos personagens originalmente ter sido criados nos quadrinhos, era a versão do desenho animado. E essas histórias desses mini-comics, elas não seguiam a cronologia, né? O cânone, não reverberavam nas histórias em quadrinhos, apesar de ter tido uma versão também
além das minicomics de histórias com um título Super Powers vendido nas lojas, mas elas também era restrita a esse universo ficcional da linha Super Powers, versões resumidas, né, só dos confrontos, ou seja, as histórias em quadrinhos de linha não conversavam com as histórias criadas nos minicomics e no gibi exclusivo da linha Super Powers. Ocorre que quando foi procurado a Marvel, ela já tinha uma larga experiência de fazer projetos transmídia, né? Por exemplo, ela publicava linha de quadrinhos do Star Wars, quando ainda era uma promessa. Então chegamos nos anos 80 com o auge das continuações de Star Wars, os quadrinhos saíam publicados. Também o Conan, publicado nos anos 70, estourou a Conanmania, principalmente a partir de 82, com o filme Conan o Bárbaro. Transformers, quando a linha de brinquedo da Hasbro começou a produzir esses brinquedos nos Estados Unidos, encomendaram para a Marvel todo o contexto histórico dos personagens, criando os Autobots, Decepticons. Eles criaram os quadrinhos, né, a linha de quadrinhos, e que virou canon, inclusive sendo aproveitado nos desenhos animados. Então a Marvel tinha um jeito meio diferente de fazer a coisa. E o Jim Shooter, né, o famoso editor da Marvel, envolvido nesses projetos todos que eu citei, ele propôs, né, fazer uma minissérie em 12 capítulos, só que o grande diferencial era canônico. Eram os personagens das revistas de linha. Eles saíam das suas revistas de linha e ia para esse combate, né? Já explico do que se trata a história, mas foram para esse combate e eles voltavam, e isso reverberou nas histórias mensais. Por mais que as pessoas falem da qualidade, da real importância, ela é canônica, tanto nos quadrinhos, e os brinquedos refletiam mais ou menos, né? Porque a Mattel propôs os personagens que utilizaram no primeiro momento, e inclusive ela se empolgou, né, com o sucesso da minissérie e começou a produzir outros brinquedos, uma segunda wave, com personagens que não participaram da Guerras Secretas. E aí talvez uma continuação fosse necessária. Fizeram uma continuação, mas foi péssimo. Mas eu chego lá. Então, como eu disse, lançaram lá uma história onde uma entidade reúne heróis e vilões e mandam. Essa entidade promete combatam entre si para se entreter, né, num planeta chamado Mundo Bélico, e lutem até a morte. A equipe que ganhar, né, heróis ou vilões, teremos o vencedor, e eu vou realizar todos os seus desejos. E aí os heróis se organizam, né, e começam a combater os vilões. Um fiapo de história, mas eles eram, como eu falei, as versões canônicas, né? Então os personagens vinham dos seus respectivos contextos históricos, do ponto que as histórias estavam se desenvolvendo. E eu gosto muito porque a partir dessas histórias eu pude conhecer o Quarteto Fantástico, os Vingadores, os X-Men. Os vilões eu não ligava muito, mas eu fiquei muito curioso, principalmente com os X-Men. Saí dessa parede, depois que eu completei essa história, eu fui correndo para saber o que tinha, o desenvolvimento, né? Porque os personagens tinham rixas, né? Tinha uma dissidência dos X-Men em relação ao grupo dos heróis para defender o Magneto, que era um vilão reformado, e isso me despertou curiosidade. O próprio uniforme negro do Homem-Aranha me despertou curiosidade. Os Vingadores eram os heróis certinhos, os X-Men rebeldes, o Quarteto Fantástico, só o coisa era interessante, então me despertou e eu mergulhei de cabeça. E outra coisa interessante, que a DC Comics também já havia anunciado a sua linha de quadrinhos, a Crise nas Infinitas Terras, que ia debutar em 85, mas ela tinha anunciado anos antes, quando fizesse 50 anos de existência editora, ter uma série realmente juntando todos os personagens. A da Marvel foi menos ambiciosa, né? Foi aí duas dúzias de personagens, né? Uns 30 personagens contando os vilões, talvez, mas nada tão ambicioso quanto a Crise. Mas despertou no Jim Shooter, acredito eu, a questão de eliminar a concorrência lançando uma maxi-série com todos os personagens anos antes. Mas eu acredito que a questão dos brinquedos tenha sido determinante. Só foi uma coincidência. Obviamente, Crise nas Infinitas Terras é uma história muito melhor, muito mais marcante, mas Guerras Secretas tem seu charme. E esse nome Guerras Secretas virou tipo uma franquia, né? Um nome reutilizado para associar a saga original, assim como a Crise é o termo utilizado na DC,
as Guerras Secretas da Marvel criaram continuações e histórias relacionadas. E antes que eu me esqueça, quando a Mattel propôs esse projeto, quem assumiu os roteiros, né, foi o editor-chefe da Marvel na época, o polêmico Jim Shooter. Afinal, ele era a pessoa ideal, porque além de ele conhecer o andamento editorial de todos os personagens da casa, ele também tinha uma carreira como roteirista antes de trabalhar na Marvel, né? Ele começou como roteirista da Legião dos Super-Heróis, começou como garoto prodígio, né? Ainda menor de idade, e aí ele foi para a Marvel, e como ele era o cara responsável por tudo, ele se achou apto a fazer essa minissérie, mas ele era um cara muito ocupado, e dá para perceber que a história é feita nas coxas, na pressa, né? Tudo acelerado, mas tem conceitos, ideias muito bacanas que, obviamente, né, pela questão da pressa, não foram bem desenvolvidos. E a arte ficou a cargo do Mike Zeck, um desenhista que já estava despontando no Capitão América, mas ele atrasou um pouco em algumas edições, acho que 2 ou 3, foi o Bob Layton, né, conhecido por fazer a arte de algumas histórias do Homem de Ferro. E aí, deixa eu olhar minha colinha agora, né, Guerras Secretas original de 84, e no ano seguinte, 85, teve uma continuação, Guerras Secretas 2, escrita também pelo Jim Shooter, e foi espalhado pelas revistas de linha, onde o Beyonder, né, a entidade que realizou a Guerras Secretas, ele vem viver um dia não, né, a experiência de ser um humano. Péssimo, né? Mal escrito, mal desenhado, e eu considero talvez a pior história da Marvel de todos os tempos. Também teve Guerras Secretas 3, que foi publicado na revista do Quarteto Fantástico, que explica mais ou menos a origem do Beyonder, né? Apesar de que anos depois essa origem foi revisitada várias vezes, dizendo que ele foi inumano, que ele era mutante. Olha, totalmente descartável. Vamos focar na Guerra Secreta. O Beyonder era apenas a causa, o estopim para a história. O importante era a relação entre os personagens, né? A relação de disputa, heróis contra vilões e as dissidências. Para mim, isso era o mais marcante. O Beyonder é um personagem totalmente esquecível e assim deve ficar para sempre. E vou olhar a colinha aqui de novo. Teve Guerras Secretas, a nova, né, atual, de 2015, escrita pelo famoso Jonathan Hickman, uma saga épica que reconstrói o multiverso da Marvel e serve como inspiração aí para o universo cinematográfico da Marvel, mas realmente eu não acho ela tão interessante como a Guerra Secreta original. Tem gente que adora, porque o Hickman é um escritor muito melhor que o Jim Shooter, mas realmente eu achei que a proposta megalomaníaca dele não me pegou. Eu respeito quem gosta, mas eu não gosto. E essa minissérie do Jonathan Hickman gerou, né, vários spin-offs com o subtítulo Guerra Secreta, contando as histórias nesse mundo reimaginado por ele, de vários personagens com suas versões modificadas. Eu tenho essa coleção completa, totalmente esquecível. Talvez a mais interessante aqui, também de 2005, Deadpool Secret Wars, que é uma minissérie cômica que insere um retcon do Deadpool na Guerra Secretas original de 84. Então, assim, é divertido, também foi publicado no Brasil. Então vamos falar da publicação brasileira de Secret Wars. Isso aqui é um capítulo à parte, publicado pela editora Abril, famosa por praticar cortes, pular fases de personagem, adulterar texto e, principalmente, publicar no formatinho, que apesar de eu gostar muito das minhas edições, aliás, eu tenho as minhas edições originais, e essa aqui eu comprei recentemente na internet, impecável, impecável. Inclusive, eu comprei... Isso aqui é um facsímile de um álbum de figurinhas que vinha dentro, que você tinha as figurinhas aqui na lateral. Apesar dessa edição estar impecável, o cara tirou as figurinhas. Então eu tenho esse facsímile. Não tive o álbum na época e me contento com esse facsímile. O pessoal pede caro a figurinha original. Como eu não sou tão fã assim de álbum de figurinhas, me contento aqui com o facsímile. Mas vamos lá. A Abril publicou essa história antecipadamente em 1986, ou seja, ela tinha um delay de 4 anos de alguns personagens, alguns até mais, mas a média era 4 anos. E quando esses brinquedos vieram para o Brasil, através da licenciante Gulliver, eles forçaram a barra para que a editora Abril, que publicava os quadrinhos da Marvel na época, lançasse a minissérie, obviamente, para fazer o marketing desses produtos. Então eles fizeram uma reunião com a diretoria da Abril e deram a ordem para os editores: publiquem, independente de cronologia, isso aí não é problema nosso. Então, as histórias publicadas aqui, elas iam antecipar pelo menos 2 anos
de modificações na vida dos personagens. Equipes tinham outras formações, personagens haviam morrido, renascido, enfim. Era um momento inapropriado para lançar. Só que a Abril tinha que cumprir a ordem, então a solução dos editores foi alterar fatos e retirar pessoas. E eu cometi a insanidade de comparar, né, antes de fazer esse vídeo, página por página, da edição da Abril com o Omnibus americano. Eu já tinha lido a edição da Panini, sozinho, eu percebi as diferenças, óbvio. Porém, olhar página por página, você nota que a Abril, sob a justificativa de limar os personagens inéditos naquele período, como Capitã Marvel e Vampira, foi muito além do necessário. Cortou páginas, cenas, muita coisa mesmo. Tem uma cena do Ultron, né, que ele é abatido logo na primeira edição, cortaram a cena que ele foi abatido, aí ele aparece danificado na segunda, você não sabe por quê. Tem uma cena com uma elemental da água que explica para Encanto, né, os rumos das Guerras Secretas. Na última edição, a cena toda é cortada, os vilões voltando para a Terra. Então, assim, eles foram limados da reta final da minissérie e, ao mesmo tempo, eles enchiam as edições com ficha dos personagens. Essas fichas dos personagens é o que sacrificavam as páginas cortadas. E até os próprios cortes de personagem nerd era feito de uma maneira bem porca. Porque, por exemplo, a Capitã Marvel teria que estar oculta em algumas cenas, mas eu vi cenas onde ela aparece, né, no cantinho da história, da página, da cena. Então, assim, por mais que eu goste da Editora Abril, tenho um carinho, esses cortes aqui são os erros mais graves da editora, não dá para defender, foi bizarro. Entendo o motivo de começar a minissérie antes do momento cronológico, né, foi uma decisão da empresa, mas a forma como foi feita foi muito apressada e muito porca. Mas, enfim, os bonecos saíram aqui, eu não tive nenhum, né, eu tinha esse escudinho holográfico que não servia para nada, amigos meus tinham, eu não tinha. E também nunca fiz muita questão de tê-los. Eu gostava mesmo dos quadrinhos, né? Os brinquedos ficou para depois. Então isso aí foi publicado em 1986. Em 1989, quando chegou o momento cronológico dessas histórias sendo publicadas, quando os personagens tinham estreado, a Abril publicou em Capitão América 119, em 1989, um resumo, né? Ou seja, mais de 300 páginas viraram 22 páginas, de uma maneira assim também apressada, mostrando exatamente aquilo que mudou, aquilo que ficou, para poder estrear as histórias do dia seguinte dos heróis voltando das Guerras Secretas nas suas revistas mensais. Acho que as duas principais situações eram, duas não, mais de uma, né? O Homem-Aranha voltando com o uniforme negro, as histórias estavam estreando na revista da Abril, porém já havia aparecido no gibi dos Transformers, né? Porque a editora Globo, que era concorrente, que publicava Transformers, não tinha compromisso aí com a cronologia da Abril. O Quarteto Fantástico estreando a Mulher Hulk, que saiu como membro temporário enquanto a coisa ficou nas Guerras Secretas. E também os X-Men voltando com o Professor Xavier andando, a Vampira na equipe. E também o Magneto voltando a ter relações com os X-Men. E o engraçado é que quando eu li essas histórias em 86, o momento cronológico apresentado nas revistas de linho eram momentos anteriores. Então, quando você leu a minissérie, amou os personagens, foi muito legal você entrar nas histórias e estar lá o final dos X-Men da fase Byrne, os Vingadores, a última fase desenhada pelo Jorge Pérez, dividindo com o John Byrne, o Quarteto Fantástico iniciando o run do John Byrne, já o Hulk e o Homem-Aranha estavam sempre no mesmo padrão, então você saía da Guerra Secretas e ia ler essas histórias dos personagens, você se apaixonava, principalmente pelos gibis de equipes, X-Men, Vingadores e Quarteto Fantástico. Já os personagens do momento atual, alguns não estavam tão interessantes, né? O quarteto já chegou na reta final do John Byrne, os X-Men começando a ser desenhada pelo John Romita Jr., uma fase bem diferente, né? Mas assim, o desenho do Byrne era muito mais atraente do que o de um Romita Jr., apesar de eu gostar hoje em dia. E os Vingadores estavam começando a fase escrita pelo Roger Stern, que inclusive a Panini agora republicou a fase do Roger Stern, e pulou exatamente esse começo, que eu acho que era desenhado pelo Almigron, que é justamente as consequências dos Vingadores pós-Guerras Secretas, onde Visão assumiu a liderança enquanto o pessoal estava fora. Quando eles voltaram, a Vespa cedeu a sua liderança por Visão, aí ele fez um monte de cagada, e depois de umas edições,
não só com a Gaz, né? Ele também criou os Vingadores da Costa Oeste, mas aí ele ficou doidão e a Vespa voltou à liderança, seguindo aí o run do Roger Stern até o final. Mas eram fases diferentes. Eu acho que a fase antecipada, aí você encontrar essas histórias no auge, né, dos Vingadores, Quarteto e X-Men, fizeram me encher os olhos, que talvez não tivesse o mesmo impacto com as histórias da época certa. Mas enfim, isso é só um achismo meu. E em 1994, a Abril publicou, né, completo dessa vez, seria a terceira vez que publica essa história, a revista Teia do Aranha, em 1994, as edições 62 até 65, dessa vez sem os cortes, sem as alterações, tudo bonitinho, para finalmente os leitores lerem a história na íntegra, né? Mas eu não fui conferir para ver se realmente a Abril fez tudo certinho dessa vez. Afinal, ela sempre teve mania de cortar, então eu tenho lá minhas dúvidas. Agora, do jeito certo mesmo, só a Panini, em 2008, com esse cadernado aqui, capa cartão. Então, no formato americano, né, papel couché, tudo bonitinho. Então, esse, em 2008, foi o jeito certo. E em 2015, a editora Salvat publica na coleção Capa Preta, em 2 edições, a história original de Guerras Secretas. No ano seguinte, em 2016, a editora Panini publica naquela coleçãozinha de box, coleção histórica, contendo a história principal e mais alguns extras. Eu não peguei nenhuma dessas aqui porque vai me dar trabalho pegar ali na coleção. E também em 2016, trouxe aqui em capa dura, né, com arte do Alex Ross, a minissérie completa, mais alguns extras, desenhos a lápis, né, não extraídos do Omnibus, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o conteúdo extra que tem. Pelo menos a arte do Mike Zeck, a lápis, está aqui, mas é só a história principal com capa do Alex Ross, que aliás, tudo que é clássico, ele faz capas novas para os colecionadores. E foi repetida aqui em 2024 com a coleção Marvel Essenciais, né, com a arte do Alex Ross, e é a última vez que se tem notícia de republicação da Guerras Secretas no Brasil, com aquela logozinha aí do Marvel Essenciais, que eu acho feia pra caramba. Então aqui a gente encerra com a lista de todas as publicações e republicações de Guerras Secretas aqui no Brasil, e não vou perder tempo listando todas as versões americanas, mas eu só vou mostrar essas duas aqui, né? Saíram recentemente facsímile da minissérie e também aqui no formato foil, que é essa capa metalizada, que é para colecionadores. Mas vou mostrar por dentro, né, em detalhes, esse Omnibus, que é de 2008, que tem alguns extras aí interessantes para mostrar para vocês. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos mostrar o Omnibus. Aqui todas as edições compila Secret Wars 1 a 12, mais o Plus do Thor 386, She-Hulk de 2004, número 10, e as edições de What If número 4 e 114. Vamos tirar aqui a Dust Cover, né? Não sei se é Dust Cover que chama, até esqueci. Obviamente, né? Os créditos. Deixa eu ajeitar aqui. O prólogo, que tem nas edições nacionais. Mas vamos direto para o que interessa. Você já conhece a minissérie principal. Vamos para o fim, o material extra, que acho que é o que interessa a todo mundo. Aqui, um texto de epílogo. Aqui uma edição de Thor, número 383, que foi publicada em 87, mas é uma história perdida, né, de Secret Wars, um Told Tale, escrito pelo Tom DeFalco, Ron Frenz, que mostra, né, a versão dos fatos da Guerra Secreta, tudo que aconteceu com a Encantor. Ela conta ali para os seus pares de Asgard o quase romance que ela teve com o Thor, mostrando que Guerras Secretas teve suas consequências nas revistas de linha. Apesar de dessa aqui ser um pouco atrasada, mas, como eu disse, Guerras Secretas é canônica. Aqui uma edição da She-Hulk, se eu não me engano, acho que é no volume 3, escrita pelo Dan Slott, aonde mostra uma história baseada na Titânia, que rivalizou com a She-Hulk, né? Ela surgiu, estreou na Guerra Secreta da vilã,
rivalizou e acabou virando a inimiga da She-Hulk, né? A Titânia e a Vulcana. Aqui mostra a história dela, como ela foi parar no mundo das Guerras Secretas, o que aconteceu quando o destino deu os poderes para ela. Inclusive, nessa rivalidade foi aproveitada na série de televisão da Marvel, né? De uma maneira bem interessante. Apesar de eu não gostar da série da TV, essa parte com a Titânia tem tudo a ver. E aqui, 2 What If, né? O número 4. O que aconteceria se o uniforme alienígena tivesse possuído o Homem-Aranha? Uma história bem dramática, escrita por Danny Fingerhut e desenhada pelo Mark Bagley, totalmente esquecível, mas essa aqui é até razoável. A seguinte, que é de doer. A gente chegar lá. Essa aqui, Secret Wars, 25 anos depois, alguns descendentes, né, herdeiros aí do pessoal que viveu a Guerras Secretas. Uma história nada a ver, escrita pelo Greg Skigel e desenhada pelo José Marzan. Não, escrita pelo Jay Faerber e desenhada pelo Greg Skigel, que eu não conheço. O Jay Faerber é um cara responsável por uma fase horrorosa dos Titãs. Então, ele é ruim em tudo que ele toca. Aqui, ó. Cara, eu só estou mostrando como curiosidade. Isso aqui é para esquecer totalmente. Ecos da Guerras Secretas. Ah, que legal. Aqui alguns encartes falando da época sobre os brinquedos, os textos sobre os brinquedos, né? E mostrando aqui, olha que eu falei, a primeira wave dos personagens que efetivamente participaram de Guerras Secretas, a Mattel deve ter proposto, quero esses personagens. Fizeram a história baseada neles. Quando fez sucesso, eles apresentaram uma nova wave, né? Obviamente o Homem-Aranha, Uniforme Negro, e Demolidor, Falcão, Barão Zemo e o Duende Macabro, que tinha estreado nas histórias do Aranha, mas não participaram da Guerra Secreta. Mas eu acho que esses dois aqui, o Demolidor e o Falcão, tinham essas versões dos brinquedos no Brasil. Só que a minha história não entendia nada, os personagens não participaram. Enfim, contrato feito às pressas, aqui os encartes dos veículos, né? Bem legal. Isso vale a pena ter, por isso que eu acho que o Omnibus gringo tinha que ser a versão nacional. Afinal, sai Omnibus de qualquer coisa aqui no Brasil, até do ROM, e aqui todos os encartes, todos os personagens. Como eu falei, eu não tive essa coleção de brinquedos, eu gostaria de ter só do Wolverine, olha lá. Aqui a arte a lápis do Mike Zeck, né, que tem na versão nacional. Aqui a arte finalizada, uma capa da revista Marvel Age, que era tipo uma Wizard, que a Marvel anunciava os seus lançamentos, com entrevistas, propostas. Era bem legal você ver as entrevistas dos criadores, ou pelo menos da redação, qual era a proposta das séries e minisséries antes de elas serem publicadas. E aí você comparava, né, qual foi o resultado, você comparar as pretensões com a realização. Aqui os estudos do Uniforme Negro do Aranha, que havia sido inclusive sugestão de um leitor numa sessão de cartas. O Jim Shooter ficou sabendo, se não me engano, acho que foi ele, e pagou o menino pelos direitos, né, por essa ideia, assinou um contrato. Era para ser uma situação única, né, ele ser utilizado na Guerra Secretas e depois nunca mais, só que fez sucesso. Então o Jim Shooter pediu para os roteiristas continuar seguindo com o Uniforme Negro, mas teve idas e vindas, né, até ter virado Venom. Aliás, a edição Secret Wars número 8, por conta da estreia do Uniforme Negro e consequentemente a origem, né, pré-histórica do Venom, essa edição americana está muito cara. Então me prejudicou bastante enquanto colecionador que ambicionava ter essas edições. Aqui sketches. E aqui aquelas artes a lápis, que como eu falei, todas têm no encadenado da Panini de 2016, capa dura do Alex Ross, né? Então, isso aqui não fica devendo. Talvez só aqueles textos sobre os toys seja algo que realmente faz falta ter aqui no Brasil. Aqui a arte de capa do outro desenhista, né, o Bob Layton, inesquecível. Aqui, capas não utilizadas, né, da edição 6, da edição 7. Mais arte a lápis. Essa capa aqui, original, do Mike Zeck. Nossa, como impressionou o nível de detalhe dos circuitos eletrônicos do Dr. Destino. Quando eu vi essa arte no gibi lá, formatinho, eu gostei tanto.
E aqui uma arte de capa de um TPB de 1992, que eu nunca vi isso em mãos, né? Nunca vi essa edição. E olha que eu já percorri muito sebo na vida e nunca esbarrei com isso aqui. Se eu tivesse visto, com certeza teria comprado. Aqui uma versão da capa pelo Salvador La Roca, né? Um TPB de 2000. Uma capa retrabalhada, a questão das cores, na edição de 2005 também, pelo Mike Zeck. A arte original retrabalhada. E por fim, a já citada capa do Lex Ross, que é o menino de ouro, né? Tudo que é clássico ele faz capinha nova. É isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitado essa viagem nostálgica comigo, porque o conteúdo desse canal versa sobre nostalgia e não sobre consumismo e modismos. Que é até bom dizer, né? Porque está anunciado para 2027 um filme com o nome Guerras Secretas, que eu não sei exatamente qual fonte irá beber, se é da Guerras Secretas originais de 84, ou se é baseado na versão do Jonathan Hickman de 2015, ou até mesmo uma mescla dessas duas sagas. E então, quem sabe, nós talvez, a partir de 2027, voltemos aqui para conversar sobre as bases dessa história, né, as bases dos quadrinhos, como a gente fez aqui nesse vídeo de hoje. Então é isso aí, galera. Grande abraço, joinha, joinha, e até o próximo vídeo. Valeu!